nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Na área que você é fraco, você será forte, mais forte, quando chegar a restauração. Vamos dar louvor a Deus, aleluia! Onde o pecado abunda, a graça superabunda. hoje com o pastor Joseph Prince. Quando pecar, lembre, Deus olha para Cristo e perdoa você. Se Deus olhar para você, você está perdido. Mas olha para Jesus na cruz e perdoa você. Ele é o Cordeiro sem defeito, sem qualquer falha. A Bíblia diz sem qualquer mancha. Sem defeito fala do exterior, sem manchas do interior. Se usar um raio-x, não vai encontrar nenhuma mancha. Cristo não tem defeito nem mácula. Glória a Deus. Diz, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário como oferta pela culpa. O próximo versículo. E fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas sagradas de Deus. Você sabia que no nosso melhor momento de louvor, na nossa comunhão com Deus, no nosso serviço para o Senhor, existem distrações, orgulho e egoísmo. São pecados contra o Senhor, pecados que Jesus cobriu lá na cruz. E aqui diz, fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas sagradas. Fará restituição, restauração, é a mesma palavra, mesmo significado. E acrescentará 1/5 do valor e o entregará ao sacerdote. 1/5 é 20%. 1/5 é 20%. Em outras palavras, ele fala restituição total, certo? Se fosse a Moisés para que ele avaliasse a transgressão, Moisés analisaria e julgaria e diria, traga um cordeiro e adicione 100 shekels. Essa é a restituição total, mas você tem que adicionar 1/5. Isso perfaz 120%. Agora você vem ao Senhor e o Senhor é o que lucra. Este fará propiciação por ele com o carneiro da oferta pela culpa e ele será perdoado. Aqui são usados carneiros, é usada a prata, mas são elementos que representam o que Cristo fez por nós no Calvário. No Calvário, o Filho de Deus restaurou tudo. Tem um versículo que você precisa conhecer. Salmos 69, versículo 4. Esse salmo é messiânico, quer dizer, fala de Jesus. Davi estava cheio do Espírito quando ele revelou o coração de Jesus. E é isso que Jesus disse, os que sem razão me odeiam. Lembre-se dessa parte. E a última parte do versículo 4. Sou forçado a devolver o que eu não roubei, disse o Senhor Jesus Cristo. Ele não roubou, ele não defraudou, ele não enganou, mas ele restaurou aquilo que não havia roubado. Em outras palavras, quando falamos que ele é o nosso substituto, isso significa que não somos nós que restauramos. Porque ele veio para ser o nosso substituto, para restaurar aquilo que ele não roubou. Vocês me escutam? Para provar que este salmo é um salmo messiânico, esse versículo foi citado. É o único lugar que lemos que ele foi odiado sem causa, mas foi citado no Evangelho de João. Quando Jesus instituiu a ceia, ele disse isso. Ele disse, odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles, odiaram-me sem razão. Se fizermos uma análise cuidadosa, veremos que essa parte foi uma citação do Salmo 69. Você me acompanha? É o Senhor dizendo, sou forçado a devolver o que eu não roubei. Irmãos, olha aqui para mim. Mesmo sendo sua falha, Deus vai restaurar. O texto que lemos se refere à ofensa contra Deus. Quando você peca contra as coisas sagradas de Deus, Deus tem lucro. Deus lucra. Vou dizer algo, não quero que você fique confuso.
Sou estranho quando ouvimos pela primeira vez. De certa forma, eu me alegro que Adão pecou. Porque antes de Adão pecar, ele era uma criatura e Deus era o Criador. Não era um relacionamento de família. Não existe registro de que Adão era cheio do Espírito. Deus soprou para dar a ele o Espírito, e todos os homens têm, sejam crentes ou não. Ele não tinha um relacionamento. Adão possuía a terra, mas não possuía o céu. Adão controlava a terra, mas não era co-herdeiro com Jesus Cristo. Adão era um ser criado, mas eu e você somos novas criaturas. Deus ganhou uma família através da obra do Calvário. Deus ganhou mais pela redenção do que perdeu pela queda. Se Adão permanecesse obediente a Deus, hoje Deus não teria uma família. Você já pensou nisso? Alguém pode dizer, pastor, se Adão não tivesse pecado, estaríamos ainda no paraíso. Sim, entendo o seu raciocínio. Quantos se alegram porque eu penso esse tipo de coisas? Ok? Se não pensar, eu penso por você. Seria bem melhor, pastor, se Adão não tivesse pecado. Tudo seria bem melhor, pastor. Teremos saúde e prosperidade. Adão teria 6.000 anos de idade, bem novinho. Ele estaria aqui. Mas, irmãos, escutem. Se não fosse Adão, seria outra pessoa. Porque no paraíso existia um lugar que era proibido. Na casa do Pai não existem áreas que são proibidas. No paraíso tinha uma serpente. Na casa do Pai não tem serpente, irmão. No paraíso, tudo, absolutamente tudo, dependia de um elemento muito frágil. No jardim, tudo dependia de algo muito frágil, a obediência a Deus e não comer da árvore. Se Adão não tivesse pecado, seu filho também não, seu neto também não, alguém teria pecado. Você imagina estar num ambiente que não é seguro? Eu e você hoje não possuímos somente a vida física que Adão tinha, nós temos vida eterna. Irmãos, nossa vida continua. Mesmo para aqueles que foram vítimas de uma tragédia, eles não experimentaram as agonias da tragédia. Por exemplo, um desastre de avião. No momento, eles desaparecem. Os corpos estão lá, eles estão nos céus. O que eles percebem é, eu estou vivo, que bom! E Deus diz, você sofreu um acidente de avião. Ok? Você me acompanha? Vamos falar da proteção divina em outra ocasião. Estou falando daqueles que morreram em Cristo. Eles não experimentaram a morte. A morte é uma sombra. A morte não triunfa mais. A morte não tem mais força. Cristo conquistou a morte. Assim, irmãos, no céu, na casa do Pai, não existe nenhum lugar proibido. A serpente não está lá. A serpente estava no Éden. Pensando bem, lá não era um lugar seguro. Deus lucrou com a obra de Cristo. Agora Deus tem uma família. Você e eu. Ele está feliz por ter uma família. Deus colhe uma colheita farta de louvor e de adoração ao seu nome da parte dos que foram redimidos, mais do que da criação original. Se Adão não tivesse caído, os anjos adorariam a Deus, mas não poderiam cantar a canção dos redimidos. O doce som dos redimidos, os sons da graça. Deus diz, cante uma nova canção, um cântico novo. Angels never know the joy that's mine, for the blood has never washed their sins away. Though they sing in heaven, there will come a time when silently they'll listen to me sing. Amazing grace is the song holy angels cannot sing. Amazing grace, how sweet the sound. It's the song holy. Eles não podem cantar. Eles ficam quietos. Olham um para o outro. Deus ganhou uma família.
uma família que é eterna. Adão tinha vida física, você tem vida eterna. Sua vida estava segura na fragilidade da sua obediência. Nossa segurança não depende da nossa obediência, mas da obediência de Cristo. Como isso nos dá felicidade, repouso e paz. Tranquilidade, descanso. Você me acompanha? Jesus, a segunda pessoa da divindade, ganhou mais através da cruz do que da criação. Se Adão nunca tivesse caído, se Adão tivesse obedecido, hoje, Jesus não vestiria a coroa do Redentor. Ele teria a coroa do Criador, ele teria a coroa do Rei dos Reis, ele teria a coroa do Rei dos Judeus, mas não do Redentor. Mas hoje ele é o Redentor, e ele ama ser o Redentor. Ele se alegra por essa posição de Redentor. A propósito, nas próximas semanas, vamos analisar a palavra Redentor. Falaremos sobre a redenção. Quando você é redimido, você é restaurado. Este ano vamos estudar a palavra redenção, entendê-la melhor, porque a forma como Deus restaura a nossa vida é pela compreensão que produz a fé no poder redentor de Deus. Amém? E Jesus recebeu algo que não possuía. Se Adão ficasse na obediência, ele não teria uma noiva. Mas agora ele tem uma noiva que procedeu do seu lado. Aleluia! O Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, também lucrou. Sua alegria não é para habitar num tabernáculo ou um templo como o de Salomão, feito de pedras frias. Não, sua alegria é habitar nos filhos dos homens. E hoje ele habita em nós. Se Adão não tivesse caído, isso nunca aconteceria. Essa intimidade que temos com o Espírito Santo. Deus lucrou. É por isso que a Bíblia usa a expressão muito mais. O que Cristo fez foi muito mais. Ele adicionou 120%. Agora vamos falar da ofensa contra o homem. Já falamos da ofensa contra Deus. Você está aprendendo? Vamos falar agora da ofensa contra o homem. Levítico, capítulo 6, foi uma lista longa. Deus falou com Moisés os pecados que o homem comete contra o homem. A primeira ofensa era vertical, contra Deus. A segunda é o homem pecando contra o homem. É claro que qualquer pecado é contra Deus. Por isso diz que pecamos contra Deus quando ofendemos o homem. Veja aqui, tem uma lista muito grande, não vamos falar de tudo, porque nós não temos tempo suficiente para isso. Eu vou pular aqui. Verso 4, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou. No nosso caso, não somos nós que restituímos. Quem é que restitui por nós? Quem devolve o que não roubou? Jesus. Ele é o nosso substituto, o Senhor Jesus. Terá que devolver o que roubou ou tomou mediante extorsão, ou o que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Fará restituição plena e acrescentará isso 1/5 do valor. O pleno valor é 100%. Fará restituição plena e acrescentará 20%. Para que a parte que foi roubada saia com lucro. Em outras palavras, seria melhor para o diabo não ter atacado você, porque agora você tem mais. Teria sido melhor para os inimigos de Israel não terem atacado. Antes eles tinham as colinas de Golã. Agora Israel tem as colinas de Golã. Israel diz, nem pensar. Não vamos sair. Amém? Cada vez que Israel é atacado, consegue mais território. E tudo que acontece com Israel natural, Deus usa como lição para nós. Quando o diabo ataca, procure os despojos. Procure o lucro. O diabo tem que pensar 2 vezes antes de atacar. Ele espera que você não frequente a igreja New Creation e escute as pregações do pastor Prince. Certo? Assim ele espera. O fato é, porque ele atacou, porque ele tentou Adão, Deus lucrou. E com respeito ao homem, o homem agora é uma nova criatura,
com vida eterna. Adão perdeu o controle da terra. Nós ganhamos o controle dos céus e da terra. Adão nunca foi herdeiro, nem co-herdeiros. Nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Quando o homem peca contra o homem, mesmo quando ele é enganado, mentem para ele, o defraudam, é enganado, Jesus devolve o que ele não roubou. Ele não enganou, ele não roubou, mas ele assume a posição de substituto, tanto para com Deus, para que Deus lucre, tanto para com o homem que foi roubado, para que ele lucre. Eu amo isso. 5 vezes em Romanos 5 diz muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Já lemos Romanos 5,17. Se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio dele, muito mais. Aqueles que recebem a provisão da graça reinarão em vida. Muito mais. O que Cristo fez por nós é muito mais. Pense nisso, irmão. Se foi roubado, essas promessas são suas. Se você conseguir enxergar. Alguns querem ser responsáveis por tomar de volta. Temos que guerrear contra o diabo. Temos que quebrar os seus portões, atacar os seus portões, entrar no seu palácio e tomar o que ele nos roubou. Amigo, você não é Jesus. Está assumindo um peso desnecessário. A obra foi feita e Jesus fez. Alguém mais forte do que o diabo entrou no seu território e tomou o que foi roubado. A expressão 1/5, voltemos ao texto, pagará o pleno valor mais 1/5. Temos aqui a lei da primeira menção. Você que me acompanha há algum tempo sabe que existem diferentes leis de interpretação bíblica e uma dessas regras é a lei da primeira menção. Qualquer assunto mencionado pela primeira vez na Bíblia tem um significado importante. Sabe qual foi a primeira vez que essa expressão foi mencionada? Na história de José. A história de José, um tipo de Cristo. O que aconteceu foi que Faraó teve um sonho, e o sonho foi tal que ninguém podia interpretar. Assim trouxeram José, que era escravo naquela época, trouxeram José da prisão e Faraó contou o sonho, falou sobre as 7 vacas, sobre as 7 espigas. José disse, os primeiros 7 anos serão anos de fartura. Os 7 anos seguintes serão anos de fome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, com respeito a esse próximo ano. Deus fará algo por você, não importa o que aconteça no mundo, a plenitude mais 1/5. Você terá 120%. Certo? Aconteceu no ano da fome. Aconteceu no ano da fome. Mais uma vez, aconteceu no ano da fome. Assim, José disse, Faraó, faça isso. Encontre um homem sábio e entendido. E durante os 7 anos de fartura, guarde da colheita, 1/5 da colheita, 20%, armazene em algum lugar. É um bom princípio para as suas finanças. O aumento vai surpreender você. Se você diz não tenho dinheiro, tente o princípio de José. Ele guardou 1/5, é a primeira menção disso. E você sabe o que aconteceu. Vieram 7 anos de fartura, as pessoas comeram, então chegaram os anos da fome. E quando os 7 anos de fome chegaram, Faraó estava sentado no seu trono dizendo, eu não sabia o que aconteceria com o meu país. Que fome terrível. Eu vou perder meu reinado, vou perder tudo. Então José veio e abriu celeiros para o povo. Você tem que entender algo a respeito do faraó daqueles dias. Ele era como a rainha da Inglaterra. Ele possuía o controle do reino, mas o povo era independente dele e ele era independente do povo. Ou seja, ele não era dono das terras, como a rainha da Inglaterra. Ela é a rainha da Inglaterra, mas não é dona das propriedades e da terra do povo. Como o presidente americano, ele é o presidente dos Estados Unidos da América, do país inteiro. Mas ele não é dono da sua casa, das suas propriedades e da sua terra. Você entende isso? Assim José, com sabedoria, veio e armazenou todos esses grãos e vendeu ao povo por dinheiro. Ao final do ano, o dinheiro do povo acabou.
mas precisavam da comida. E José disse, o que vocês têm? Eles disseram, animais. E José comprou os animais em troca dos grãos, certo? E então, depois dos animais terem acabado, vieram José e disseram, temos nossa vida e nossa terra. E José disse para eles, eu vou lhes dar sementes, e ele lhes deu sementes para plantarem. E José disse, no final do ano, quando chegar a hora da colheita, 1/5 pertence a Faraó. Você me escuta? Continuavam tendo a terra, mas 1/5 do que ela produzia pertencia a Faraó. Mas o que restar da colheita é de vocês. 80% é de vocês. 20% é de Faraó. Tá bom? No final do ano, o povo estava feliz porque tinha 80% da colheita. Você pode ler na Bíblia. Eles disseram, José, você salvou as nossas vidas. José os ensinou a serem empreendedores. José não simplesmente deu grãos. José vendeu grãos. Homens de negócios, escutem. Se continuarem dando, um dia não terão nada mais para dar. Mas deixa para lá, essa é uma outra mensagem para homens de negócio. As pessoas no mundo não entendem, mas esse é o sistema de Deus. Assim, eles disseram, você salvou nossas vidas. Ele os ensinou a serem empreendedores. Ele disse, todos os anos, 1/5 vem para Faraó. O resto é de vocês. Ele disse, vocês podem, junto com suas famílias, usufruir os 80%. O restante, mas a 5ª parte pertence a Faraó. Todos os anos, Faraó recebia 20% de uma terra que ele não possuía. Um dia ele parou e pensou, quando a fome chegou, eu pensei que tudo tinha terminado. Eu pensei que o meu reino havia chegado ao fim. Meu reinado havia acabado. Mas eu me alegro pela fome. Agora eu tenho 1/5 do que eu não tinha. Eu tenho algo que eu não tinha durante os anos de fartura. E os anos anteriores, eu tenho lucro. Vocês me escutam, irmãos? Aqui está a lei da primeira menção, 1/5. O pastor Henry é o maravilhoso pastor na nossa igreja. Grande homem de Deus, com incríveis dons que Deus lhe tem dado na área da cura. Quer saber mais sobre cura? Converse com ele. Só ficar na frente dele você é curado. Eu me lembro que há muitos anos atrás o pastor Henry, vou ser muito cuidadoso na escolha das minhas palavras, ele não foi enganado, mas ele foi levado a acreditar em alguns investimentos, ele foi levado a investir, não em bons investimentos como o mercado de ações, mas quem o levou a isso não contou toda a história e ele foi enganado. Não tem outra palavra para usar. E o pastor Henry já conhecia a respeito da restauração. Eu lembro dele me dizer, eu vou receber 7 vezes mais. E quando ele reivindica, você pode ver no rosto dele. Eu reivindico 7 vezes mais. Igreja, não muito depois disso, em alguns meses, eu vi com os meus próprios olhos, exatamente 7 vezes mais ele ganhou. Em dinheiro, em dinheiro. Nesse caso foi dinheiro vivo, mas nem sempre a restauração é dinheiro. Pode ser na mente, nos relacionamentos. Você perdeu alguém que você pensava iria se casar com você. Ei, Deus tem alguém bem melhor para você. Ele tem alguém melhor do que o namorado que você tinha. Amém? Eu perdi essa garota, ela me deu um chute, pastor Prince. Deus tem para você alguém que não vai te chutar. Você vai receber tanto que depois, quando você olhar para aquela garota, você vai dizer, graças a Deus pela minha esposa. Esse é o lucro que você vai receber. Pastor, é fácil o senhor dizer isso. Sua vida é tão abençoada. Pastor, eu perdi uma criança. Não é fácil para mim e para minha esposa. Deus vai restaurar o seu filho. É fácil para o senhor dizer isso, pastor. Deixe-me dizer algo. Eu tenho um filho, seu nome é Justin. Veja esse vídeo dele. É um vídeo recente, com os seus brinquedos. Ele pensa que é o professor. That's right. Justin, you
want to show her how to put the semicircle? This one. You want to try? Let's go. Let's go. Yeah, very good. That's the way. That's Esse é o Justin. Ele diz para a mãe dele que ele não está lá para aprender, ele é um auxiliar. Ele diz para sua mãe que ele é um auxiliar. Mas Justin, deixe-me dizer, Justin, você está vendo a restauração. Justin David Prince é restauração de Deus. Antes dele, minha esposa ficou grávida por 9 semanas. Estávamos ansiosos pelo bebê quando seu coração parou de bater. Foi um momento trágico. Nunca vi minha esposa chorar como ela chorou. Eu estava lá, nós choramos, nosso coração se quebrou. Nessa hora você não deve dizer por quê, se conseguir. Eu me lembro anos atrás, quando um casal perdeu o filho na igreja, eu disse, Deus, me dá uma mensagem para esse domingo. E Deus me deu a história de Davi quando ele perdeu o seu filho, mas o seu filho estava vivo e ele o perdeu. E Davi disse, esse bebê não virá a mim, mas um dia eu irei a ele. Eles não se perdem, eles estão vivendo em algum lugar, onde nunca serão atacados pelos vírus, nunca experimentarão as adversidades ou estresse. Assim eu tenho 3 filhos. Eu entendo quem passou por isso, e eu esperei a hora certa de falar, porque eu queria que meu próximo filho nascesse, antes de compartilhar. E eu esperei mais um tempo, e eu sou suspeito de falar, mas eu vejo nele os 120% que Deus me deu. Vejo que ele é uma criança incrível, ele ama aprender, ele ama dançar. A coordenação é herança da sua mãe, a inteligência vem do outro lado. Você está vendo a restauração. Amém, glória a Deus, aleluia. No próximo programa, Antes de restaurar a sua alma, Ele quer que você descanse. Ele quer que você descanse no que Ele fez. Amém, irmãos? obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.